Inicialmente, para você se apresentar, o nome completo e a idade. Maria Villers Reis, Idade, tenho 75 anos, sua data de nascimento, 3/3/49. senhor, seu nome, Nilvo Ludwig, idade 86, e nascimento, 1938. 15 de agosto. Vocês nasceram aqui em São José? Sim, senhor. Eu nasci aqui e aqui eu quero ficar até o fim. Eu também nasci aqui. Nasceram aqui onde hoje é onde era a vila ou no interior? Eu nasci na colônia. 21 anos eu trabalhei na colônia com meus pais. Depois eles já tinham terra, eles tinham lá. E fizeram borvilho e essas coisas. Meu pai era construtor de casa. Ele construía assim casa de madeira, galpões. E nós na roça, o dia inteiro. Colhemos bastante soja, milho, tudo. Qual que era o nome da localidade que eles moravam? Linha Floresta. E o senhor, seu Nilvo? O senhor nasceu no interior também? Sim. Na linha 8, que eles chamam ali. Aqui tinha divisão por linhas? Sim. Ele morava bem lá nos fundos e eu lá para cima, perto da gruta lá. E a linha 1 começa onde? Linha 8? Linha 1. Isso eu Não tem Não é linha, aqui na linha 1, cidade? não tem. Lá tinha 8 moradores, aquela linha. Entra ali, vocês vieram lá de Boa Vista, ali do lado da ponte, no outro lado. Tem cerca bem lá, onde meu pai morava. Essa linha lá, daí eles planejaram, que nome vou botar para essa linha? Daí o meu pai disse, tá, Linha Floresta. Escolheu aquela vez. Tinha bastante mato. Eles entraram aqui, eles vieram lá de colônia, minha mãe ficou lá na colônia, até que o pai tirou um pouquinho lá para construir uma casinha, daí ele foi buscar a mãe, com 2 filhinhos, pequeno ainda, mas se foram virando, quem trabalha não passa fome. Tudo simples, depois eles fizeram porvilho, ele levou lá em 13 de maio com carrocinha. Venderam farinha, assim, farinha de mandioca e nós plantamos arroz e trigo, tudo mesmo. Era tudo assim, sem veneno. Sem adubo. Sem adubo. Isso foi, como hoje em dia está tudo cheio de veneno. Seu Nilvo, e a linha 8 era porque tinha 8 moradores. É. Por isso que deram esse Tinha um nome. rapaz lá, que era 8, vamos dar o nome de linha 8. E a sua família foi uma das primeiras? Sim, o pai entrou em 1927. O senhor se recorda mais algumas outras famílias desses 8 que estavam inicialmente? Aqui tinha o primeiro morador, era lá onde a Cotrizal está construindo aquela entrada lá, um pouco lá dentro, nome era Marmit, sobrenome. O primeiro que foi lá no cemitério, ele deu de presente esse terreno lá para a comunidade aqui. Foi o Halbendal, né, pai? Sim. A mulher dele era sobrinha do meu pai, do Halbendal. Então ela faleceu aqui. Então ele doou a área para cemitério. Ela foi enterrada primeiro. Era sobrinha do meu pai, Chapuís. Uma tia era casada com Chapuís.
E esse cemitério fica aqui na cidade ou no interior? Lá na Baixada. Primeiro era lá embaixo, mas agora o de cima também já está cheio. Está crescendo a cidade. Muito. E a família Alpental que deu o terreno para poder fazer o cemitério. Sim. Ele doou esta área de terra, era dele a terra, né? E ele doou lá para... Não tinha ainda nenhum morrido ali naquela época, quando ela morreu, né? E daí da própria família faleceu e começou ali, daí enterrar as pessoas. Sim. Sim. Meus pais também estão aí, enterrados. Todos num cemitério lá. Os antigos. Tem uma parte os meus- embaixo da rua e o novo lá de cima. E aumentaram de novo. E quais outras famílias o senhor lembra lá da linha 8, além dos Marmit? Como? Lá da linha 8, as outras famílias que começaram lá, além dos Marmit e dos Ludwig. Tinha 4 moradores de uma família Haubendal. E tinha mais ali, os Haubendal morando aqui em São José, que vieram lá da região do meu pai, era Montenegro, né? Mas a localidade era Poço das Andas. Ele quer saber os nomes que moraram lá. Se o senhor Primeiro. se recorda dos 8 que deram o nome da linha 8, 8 moradores. Vamos dizer, era um Emílio Ludwig, Guilherme Ludwig, João Willems. E esse João Willems era irmão do meu pai. Ele faleceu quando ele tinha uma filha também lá. Assim era. Então veio os Habenthal, 4 moradores Habenthal. E agora depois venderam umas partes de terra até 2 moradores mais lá. ainda tem alguns que moram lá. Sim, lá estão morando lá. E qual que era o nome dos pais de vocês? Meu pai era Guilherme Ludwig E a sua mãe? e Rosa Vitória Reis. E eles eram naturais de onde? Como? De onde eles vieram? Naturais, tá? Natural, minha mãe era de Roca Salas e o pai Montenegro, antigamente. Agora só tem quantos municípios lá naquela área. E eles casaram lá? Lá em Montenegro, na igreja, acho que era, não sei bem certo se era Roca Salas, que eles casaram em Poços Andas. E eles tiveram algum filho lá antes de vir ou todos nasceram? Quando eles vieram ali, tinha 2 filhos. E a senhora, Dona Maria, os seus pais? Otto Willers, Sua mãe? Maria Filipina Streit. E qual a origem deles? De onde eles vieram? Lá de Prešer também. Prešer, a colônia velha. Eles eram naturais de Brochir? Sim, Casaram lá? sim. Casaram lá e vieram para cá. Daí quase todos os irmãos do meu pai vieram atrás dele. Os meus tios estavam morando quase tudo lá, ao redor de nós. Era tão bonito antigamente. Os tios tudo assim, pertinho. Via que dava certo, que era bom o lugar e vinham juntos os outros membros. Mas hoje os meus irmãos falam ainda agora porque os meus pais vieram para cá nessas pedregulhos ali e passaram lá nessa terra bonita. Agora minha filha já mora para lá, Santa Clara Lajeado. Como custou, meu pai não viu 40 anos o irmão dele lá na colônia. Como era difícil de ir para lá. Hoje nós estamos ali, cada pouco nós vamos lá para baixo. Eu penso isso. Como é fácil hoje em dia, tudo. Eles precisavam de pegar o trem para ir. E tudo assim.
Não foi tão E de fácil. ônibus, vou falar uma coisa. Tinha parca ali, tinha já outra parca lá embaixo, tinha passado em 3 parcas para ir lá. E no início, quando o pai não tinha nada de parca, assim. Agora no Pedregulho está mais coisa melhor. Soja, teu bem aqui. Falaram, não, aqui na Terra Vermelha não está nem mandioca. As formigas vão comer tudo. Hoje em dia não tem mais formiga, não tinha aquele veneno, as coisas. Daí eles vieram para cá, não passamos fome também. Vou Depois- falar mais uma coisa, isso é interessante. Meu pai veio até Santa Rosa com trem. E de Santa Rosa para cá com carroça. Não tinha carro naquela época. Foi fabricar o primeiro carro em 1927, né? Um 29 tem ali, improvisto, um cara tem um 29 lá. Taca, 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 taca. O meu pai veio de mudança também de carroça lá, 8 dias na viagem. Daí ele sempre falava que tinha índios naquela vez, assim, eles pularam em cima da carroça e os pais, eles dormiram embaixo da carroça no caminho, daí outro dia foram adiante de novo. Não tinha aquele medo como hoje em dia, não pode fazer isso. Tinha bastante índios que... Eu sempre estou pensando muito como esta gente tinha coragem para assim entrar no mato, né? Lá em Poça Santa e Boa Vista, a área de terra que tem era assim, né? É muito montanhosa lá embaixo, né? Então ali a terra aqui é bom. Eu tenho lá uma área de terra, melhor terra, acho que tu não achas. Às vezes os agrônomos vieram lá e falaram que eu tinha terra de Argentina lá. E São José é uma região que tem um relevo montanhoso. Por que a família de vocês, os pais contavam por que eles decidiram vir para essa região, sair de lá das colônias velhas e vir para cá? Ali era melhor, como lá, Poça da Santa, Boa Vista. Eu fui lá onde morava meu pai uma vez. Então, no outro lado, o morador lá falou assim, né? Aqui no outro lado não tem terra deitada, é bem pinturada. Sabe, a árvore está ali, o muro vai para cima, junto, né? Nem dá para cortar as árvores lá, porque não tem lugar no meio. Assim, uma montanhosa, isso lá. Eu não sei quem foi a iniciativa tem áreas para que eles são bonitas, vir para né? cá. Isso eu não sei. Como eles acharam para cá. Existiu uma propaganda de que aqui estava sendo feita uma colonização, algo nesse sentido, que chamou a atenção deles? Não, pode ser, porque... Meu pai, onde nós me criei naquela terra, o pai tinha 2 colônias, o rio fez a volta assim, né? Então, uma colônia está aqui e até o outro lado do rio. Tem 11 colônias assim nesta volta, né? A linha 8 e a linha usina. Já tínhamos uma usina, né? Onde eu estou morando agora, últimos anos. Agora os meus irmãos mais velhos, eu sou mais as novas da família. Eles se judiavam. Eles colheram 100 sacos de soja, a muque assim. Não com trilhadeira ainda, não tinha. Não tinha nada. E uma vez, aquela que ficou freira, o pai, cortou um dedinho do pé dela. Nem foram no hospital, nada. Curaram em casa. Aqui não tinha, no primeiro ano não tinha hospital, nada. Primeiro que foi no hospital lá, 13 de maio, né? Se precisava hospital, né? Mas a medicina era caseira. Sim. Tinha umas mulheres ali que tinha assim... O único transporte que tinha era o cavalo para transportar.
Até os freis foram de cavalo para as Sim, capelas. visitar as capelas. Hoje cada um tem o seu carro. Isso foi em 1922, estes anos ali. Então aqui em São José tinha o Frei, tinha um chip e um morador lá na linha e um tal taxista. E por Ocumpa tinham fechado, mas carro não tinha em 1922. Isso eu me lembro. Quando nós tínhamos a companhia de música, é só com caminhão. Os comerciantes tinham um caminhão, né? Já foi sempre uma turma junto quando foi tocar uns bailes. Oh, escuta, até o Sabiá tem outro canto hoje em dia. Não é mais como antigamente. Oh. Ficaram chique também. Tinha muitos outros animais nessa época, tinha mais mato, tinha mais animais. Muito, muito. Primeiros anos, uma vaca. Tinha um carro, era sobrinho do meu pai, e Chapuís. Ele trouxe com cavalo uma vaca junto para o pai. Ele viu de cavalo, né? Levava 3, 4 animais. Assim foi, para desses animais. Não leite, a coragem que eu falo, não leite não tinha primeiro. Quando a vaca era seca, então tinha no vizinho pegar leite, se queria tomar leite. E como que foi essa vinda dos pais? Como que primeiro eles iam comprar terra, depois vinha com a família, como é que foi essa vinda? Isso bem completo não sei, mas eles compraram ali Tinha um homem que tinha todo o mato. Toda ele a área vendeu aqui. assim, uns pedacinhos assim. Tinha a área de São José do Inhacurá, lá para cima, Santo Antônio, acho que também Espírito Santo, e que queria mais dizer, e mato queimado ali, né? Então, quando os evangélicos vieram, ele mostrou terra lá em mato queimado, né? Por lá ele deixou evangélico, né? Ali para cima, para Espírito Santo, os caboclos, mas aqui era só para alemães, Santo Antônio. Naquela época não tinha quase ninguém que falava aqui em São José, só alemão. E tempo que eu para ir na aula, eu fui lá em São Martinho, lá tinha minha irmã morando lá fui na aula. Aqui vieram professoras, e daí 1 mês, 2 meses eles selecionavam e abandonaram aqui. Às vezes, o resto do ano não tinha mais professor aqui. Meus irmãos foram lá em Piato Roque, 3, lá na aula, na localidade do outro lado do rio, né? E eu fui lá para cima com meu cunhado, para ir na aula. E o professor selecionava para a 1ª série, 2ª, 3ª e 4ª série. E para a 5ª série nem professor não tinha. A senhora se recorda dos pais contarem sobre essa vinda para essa região? Foi muito difícil, muito sacrificado, mas eles não sabiam de outro jeito. Não sabiam melhor, né? Mas eles eram muito só trabalhando e depois veio a igrejinha aqui. O pai foi com o burrinho ali na missa, não faltou nenhuma missa. E assim foi. Os primeiros anos eu não me lembro tão bem, porque depois que eles já moraram bem assim, melhor tudo. Os meus irmãos. Eu vi com meus olhos ainda. O meu irmão. Tinha 7 burros numa carroça. Ele montava e os 3 para puxar, né? Uma carroça grande. Então, eles tinham para vender o feijão preto, e manteiga e era outra. Eu sempre sabia bem. Tinha mais um produto que eles podiam vender, mas o resto não foi, né? Eles levaram lá para o
com os burros, com carroça, até Santa Rosa, lá no trem, e lá eles carregaram e se levavam lá para Porto Alegre, né? Não tinha assim para vender o leite, eles vendiam nata e manteiga. Meu Deus, quando eles recebiam uma máquina para desnatar o leite, eu me lembro tão bem, os primeiros anos, e não pode gastar muita nata, nós precisamos vender ele para comprar farinha e açúcar e coisa, arroz. Isso não era como hoje, todo mundo vai lá com carinho, lá e montes comprar tudo. Como hoje em dia, meu Deus, eu sempre penso, se meus pais viessem hoje, pelo menos um tempo ali, para ver tudo como é. Depois, o pai, eles moravam lá, agora hoje, o meu irmão mora lá onde nós moramos. E quando eu fui sozinha ali morar aqui, eu tinha uma casinha bem pequenininha, fui morar com meus 2 filhinhos pequenos. 5 anos eu corri, tinha e a menina 4. Fui morar bem sozinha ali numa casinha de madeira. Depois, quando eu construí esta aqui, eu ganhei um salarinho, quando eu comecei a trabalhar no hospital. Naquela época, o dinheiro valia mais. Com um salário, tu comprava bastante, como hoje não. E daí quando eu peguei férias, só 10 dias, e 20 fui colher soja, para arrecadar um dinheirinho. Essa casa eu construí bem solita. E depois eu tinha um medo para ficar sozinha ali com meus filhinhos. Daí eu peguei meus pais ali, cuidei deles, não ganhei nem um tostão para cuidar. Nem um tostão. Cuidei até o fim. Depois o pai foi bater o sino, de graça tudo também. Quando eu trabalhei no hospital, fora de hora, eu precisava ir lá no Calvário. Isso foi no 78 que começou o Calvário. Ano 78. 30 e poucos anos eu trabalhei ali. Depois, quando eu me aposentei, daí quase a metade do tempo eu trabalhei lá em cima, tudo de graça. Se isso tá lá em cima escrito, daí eu estou bem, não sei. E assim foi. Agora meus filhos estão longe, foram embora, estão todos bem, muito bem. E o senhor estava relatando do trem, então as famílias também vieram até Santa Rosa, inicialmente de trem, e depois vinham para cá. Sim, até com trem, era a melhor coisa. Outros vieram 8 dias, como ela sempre fala que ele estava lá na estrada com carrocinha, com cavalo, né? Eles sempre falaram, minha mãe, a vizinha, e sentava lá num toco, lá na Terra Nova, e choravam de saudade. Sozinha ali no mato não era tão fácil. Eu não tinha motosserra, nada. Com serrote de mão e o pai sempre machado. me falava que quando ele roçava no mato, ele ganhou assim um toco em cima do nariz, ficou mal. Aí ele foi achar um arroiozinho lá, uma água, e bateu. Ele sempre falou isso. E qual que era a mudança deles? O que eles traziam junto? Pouca coisa. Eu vou te explicar, eu sabe, meu pai tinha 2 caixões assim. Toda a mudança que eles fizeram. Não podia levar muita coisa. Naquela época o pessoal não tinha, não sei, se tinha roupa, outro tinha ferramenta. Lenha dentro. tinha de chegar. E eu sempre estou pensando como eles tinham coragem para vir para cá. No mato, assim. Então os pertences eram poucas coisas. Muita pouca coisa. Fogão, uma mesinha, uma caminha. Mas era bonito. Depois viveram bem. Quando eu já nasci, né? Carneava porco, sempre tinha carne. E aí já foi tudo, panha, tudo que eles podiam vender.
E aquela época que eu queria falar era panha antes. Panha e feijão e manteiga, né? Então eles ganhavam porco para vender a E panha, né? hoje era melhor do que hoje, quase não se acha mais panha. Tudo azeite que não presta. Mas e daí eles vendiam lá as terras e daí vinham para cá? Sim. A minha mãe, eles moravam no pai dele, até que eles vieram para cá. Agora a terra que meu pai se escolheu, né, era 2 colônias, né? Antes eu falei, né? E essa terra é boa. E plana também, bastante, tudo maquinário quase. E essa terra que aqui não é peral, aí a terra é boa. E como que foi a compra da terra? Era do colonizador? Que tinha esta região aqui era Porte e... O Miller, sempre o pai falou, Miller. Que tinha essa área de terra ali. Então aqui tinha moradores que abriram as divisas, né? Estava morando ali embaixo, a Mantuiana. Tinha mais que, né? E cada palanque em cima tinha uma plaquinha de lata, né? O número da terra. Se vi ainda na minha vida aquele poste que estava lá com plaquinha. Hoje, o meu pai foi morar primeiro lá em cima. Uma terra bonita. Meu mano está morando lá. Eles tiraram todas as pedras, não tem mais pedra, pode lavrar tudo de máquina agora, mas uma terra bonita. Agora, para dizer a verdade, o meu pai tinha a terra mais bonita de linha floresta, para dizer a verdade. E aí eles compravam a terra diretamente do Miller. Uhum. Antigamente o pai tinha 2 burros. E isso é uma história, fica muito prolongado, né? Daí eles lavraram muito com os burros. E ele tinha assim um aradinho pequeno no meio dos milho, e eu uma burra em cima do burro, né? Dia inteiro. Quando um burro estava cansado, eles pegaram outro. Eu tinha mais 3 irmãs, mas o pai sempre me escolheu. Os outros, uma caiu em cima, quebrou o braço. Eu nunca, mas eu andei de burrinho. Hoje tenho saudade. Se eu tivesse mais um aqui, eu ia às vezes passear com um burro, em cima do burrinho. Claro! E qual que era a diferença? O burro ele era mais forte para ajudar na lida do... Sim. E mansinho. Eles podiam lavrar sozinhos, mas eles queriam lavrar e nós puxamos eles assim, certo? Uma vez eu e minha mãe, nós estávamos em cima, um era mais grande que o outro, mais chucro também. Daí era bem longe, assim, na estrada. Daí não podia dar um chicote nele. Ele começou de correr, eu não podia mais segurar ele. Nós estávamos assim, para cair, as duas, e não caímos. Isso era um milagre também. Cada pouco caiu do Mas cavalo. foi divertido. E cedo, o pai tinha 2 cavalos, eu vou dizer francamente, né? Então o pai e a mãe saíam, e ficava lá em casa, né? E o mais velho era responsável para cuidar, né? E nós, como hoje em dia as crianças, né? Eles cercam tudo, aprendem tudo já. E nós estava só lá em casa, assim. Às vezes em quando na igreja, saímos um pouco. Hoje nós podíamos sair, não podemos mais, estamos velhos. Nós se divertimos, eu e ele, no começo. E nos bailinhos. Agora, eu podia ainda mais. Eu também. Agora, 1 ano, 2 anos. Agora preciso ficar em meu casa pai também. parou de trabalhar na lavoura, em serviço, com 53 ou 54 anos. Eu me lembro, né? O pai sempre nos lavrava com boi, né?
E o pai plantava o milho, né? Depois meu irmão começou a plantar o milho, daí 60 eu peguei aquela máquina e outros 2 irmãos que estavam em casa ainda lavravam, né? E eu plantando milho. Isso foi tudo a muque com a máquina. Eu pico. plantei bastante. Isto foi assim, quando o pai deu para mim e para meu irmão um pedaço de soja, assim, para plantar e vocês podem ficar. Aí eu e ele nós plantamos, o dia inteiro. Depois colhemos esse pedaço de 60 sacos. Ele ganhou 40 e eu só 20. E eu fiz o mesmo serviço. Mas era assim. Tinha divisão do trabalho dos homens e das mulheres? Vou contar mais uma. Isso é importante. Aqui na linha central, aqui para cima, conhece ali? Ali tinha não sei quantos moradores, compraram uma trilhadeira, saiu tão caro, não sei, acho 20 sócios. Para comprar uma trilhadeira, agora eles só vendem as rodas por 100 reais. A trilhadeira tem abandonadas. Nós também tínhamos trilhadeira. E nós trilhamos para fora, soja. Às vezes tinha a noite inteira que nós se ia para a chuva, o pessoal já tinha soja amontoado. Vamos tocar. Aqui na linha floresta também não tinha trilhadeira, veio lá de longe, daí de madrugada nós tínhamos um monte de soja lá. Daí o pai, vamos Curias, vamos levantar, vamos trilhar soja. Era frio, às vezes teve geada até, em maio sempre. Meu Deus do céu, vamos lá. Então a família de vocês essencialmente viveu da agricultura. Sim, o pai construiu, daí também deu um dinheirinho para ele. Ele se judiava em cima do telhado. Hoje eu penso por que ele fez isso. Ele nem precisava, mas ele sabia. Aí todo mundo pegou ele. Ele construía casas. Casas e galpões, e quantos eu sei ainda hoje que tem. Lá naquela esquina, aquela casa ele construiu. Mas ele só pegaram lá da colônia e trouxeram para cá. Era lá na linha Puricá que ele construiu. E a minha lá, a casinha, ele construiu tudo. E dele, uns quantos que eu sei. E como que era quando eles chegavam aqui não tinha uma casa? Não, nada. Precisava fazer um lugarzinho no mato para construir já tinha um irmão assim, morando aqui, onde tem o campo do Floriano, né? E depois ele vendeu, foi para Santa Catarina, Paraná. E ele foi lá com ele e fez uma rocinha assim, para fazer a casa. Tira pá com machado e árvores grossas. Assim. Ele soava para cortar. O meu pai sempre falou, dia de frio, né? Quando eles foram cortar o mato, começa a soar, né? E ele falou, sempre levou junto, assim, uma camisa, trocar de camisa, né? Quando parou de trabalhar e casaco, né? E daí ele pegou sempre ele, quando ficou frio, ele tremeu um pouco, daí era frio para ele. Daí foi embaixo das cobertas para se esquentar de novo. E pegou aquele dia que ele esqueceu de levar uma camisa seca junto. Os antigos, hoje eles vivem mais tempo. Hoje é fácil. Se judiaram demais, mas era assim. Quando meu pai fez 50 anos, daí eu disse, meu Deus, 50 anos já. Como eu falei, hoje em dia quem tem 60, 70 anos e morre é novo. Isso aí também. E quem tem 70 anos também fica velho. Hoje eles fazem demais, tudo né? com maquinário. Agora, vou dizer uma... Capuchlon. Antigamente o índio matou o milho, né? Se plantou, não limpou. E agora o milho mata o índio, né? Eles plantam junto o índio não se desenvolve embaixo. Antigamente não tinha tiririca, já era uma grande coisa. Milho
precoce, né? Que não leva muito tempo. Aquela época era só milho que comum. E este levou 90 dias para entrar em pentão. E o milho agora, em 60 dias, já tem espiga. Com uma chuva já vai estar milho. Aquele era demorado. O que a senhora falou que não tinha? Tiririca? Não. Sim, este inso tiririca, que hoje em dia é difícil para tirar, este inso veio só da terra vermelha para cá. Como aqui em cima, pouco tempo eles lavraram isso aqui, limparam, já veio de novo. Mas agora meu mano descobriu um remédio para esses, um veneno, que não vem mais. Porque eles querem fazer uma coisa linda, daqui a um tempo. Orelha e secante. Passa por cima, misturar com orelha. E eles não sofriam também as plantações com as formigas? Tinha bastante formiga. Aqui na terra não tanto, no Petriculho, né? Mas a terra vermelha lá para cima, para 3 de maio, eles montaram assim, um monte de terra para fora, né? E a mandioca só estava na terra vermelha, né? E arroz. Eu fui lá em São Martinho uma vez, uma roça nova, o milho plantou, foi plantado e ele morreu ainda. Não tinha para crescer, né, na terra vermelha. A mandioca estava bem na terra vermelha. E o arroz. Outro resto não podia plantar, não estava nada. Morreu. E não tinha umas máquinas para tirar as formigas? Tipo uns pólios? Sim, tinha. Pólios e a Sêneca era o veneno, né? Botava lá em cima com brasa, né? Agora quase não tem mais formiga. Não tem mais tocos na roça. Anos eu não me lembro muito assim. Tocos onde eles cortaram as árvores e aí a formiga abriu lá e depois mataram a formiga, então as cobras pegaram aquela moradia. Quando os meus manos ficaram grandes, o mais dinheiro que eles fizeram de lenha. O meu mano se judiou, o mais velho, de cortar lenha assim a muque, com uma serra. Isso que eles fizeram mais dinheiro daí. Antigamente a lenha não tinha um valor, nos primeiros anos não Sim, tinha nada de valor. O meu mano sempre fala que quando ele queria ir no baile, ele precisava fazer lenha ligeiro para ter dinheiro. Aqui na vila eles sempre compravam, não tinha fogão a Até gás. o meu ex-namorado, quando ele queria ir no baile, ele pegou lá uma galinha embaixo do braço e foi vender para cá, comprar uma caçola. Entrada. Tinha. Não precisa anotar isso. Lá em casa não era o problema. Eu estou brincando, mas era verdade, um pouco, sim. Mas o pai sempre tinha seu dinheirinho depois, não tinha. Ele estava bem. Não passemos fome, não. Isso era antigamente, isso era bem simples tudo. Simples, eu estou morando aqui no centro, vamos dizer, eu já estou morando 50 anos, pode ser. Aqui. Envolvido em tudo, ali na igreja, então. No CRAS, eu não canto mais agora, tu sabe? Fiquei sabendo. Eles ficaram muito chateados. Eu não sei quantos anos, 50 anos, eu ajudei nos grupos de canto. Primeiro nos idosos, mais que 60 era naquela vez. Depois comecei aqui no CRAS, era bonito. Depois eu era presidente no CRAS. Eu fui grande, mas nunca ganhei um tostão. Assim não. Mas era divertido. Essa aqui, então, sabe, eu queria agora contar uma besteira. Essa aqui eu queria arrumar para o meu neto, esta menina. Ele até pediu o número.
E hoje ele é solteiro ainda. 25 anos ele tem. Não tem nem namorada. Ele está trabalhando lá com meu filho, na agropecuária. Essa semana ele comprou um ônibus, o meu filho. Daqui a pouco eles vão vir. Para viajar, então. para viajar. Pena que o senhor já está... Ele é rico. Nós íamos Ele passear ganha longe. 16 mil de aluguel. Acho que tem... Ele saiu de casa sem nada, porque eu era pobre, né? Eu criei, ele só tinha tudo. Mas eles fizeram a primeira comunhão, eu tinha 60 pessoas convidadas, tudo que eu fiz mesmo. As coisas, arrumei tudo para essa festa. E depois a crisma fizeram juntos os dois, também uma festa. Depois os casamentos fizeram bem grande, tudo. Não sei como eu podia pagar tudo. Era um milagre, parece. Eu nunca comprei nada sem dinheiro. Eu nunca fiz dívida. Este costume eu não tinha. Se não tinha dinheiro, não comprava. Eu ainda queria perguntar para vocês qual que é o nome dos avós. Agora a vovó não sei. Eu vou dizer os meus, era então. João. E tudo era João, o meu também era. Não, A mãe nem me lembra, a mãe falou sempre o nome dele agora. Até tinha foto lá em casa do Reis. Reis quer dizer quente. Quente. A senhora quer falar o nome dos seus avós? os pais da minha mãe eram Júlio e Madalena. Straight. E do pai era também João e Bernardina. Vidas. Sim. Os outros eram Straher. Uhum. Sabe o que significa Straher em alemão? Em português, Streit é briga. Eu sempre falei que o sobrenome mais feio que eles têm, Streit, é briga. Eles sempre falam assim, né? Antigamente não tinha sobrenome, né? Conforme a pessoa era assim, ela pegou o sobrenome, né? Vocês nunca não viram falar isso? Não tinha sobrenome, né? Na Bíblia não só tem um nome, né? Não tinha sobrenome. Às vezes era a profissão também. Sim, a profissão, onde eles moraram, pá, é arroio, né? Mas em alemão é pá. Quanto sobrenome não tem de pá? Daí não tinha mais sobrenome naquela época, daí eles deram todos o nome de Ludovico. O resto, eles falam assim, né? Tinha uma turma e Deus não sabia botar o sobrenome, o resto é Ludwig agora. Tem bastante. E eu sei que vieram dois Ludwig lá da Alemanha, né? E na Alemanha era tão ruim, eles iam morrer lá de fome. Eles estavam 7 meses na água, cima do mar, o vento sempre levava não tinha motor, né? E morreram crianças, nasceram tantas crianças. Tanto tempo eles vieram lá no Nordeste, lá em cima. Então eles queriam aqui no Sul, porque aqui no Sul tem quase o mesmo clima como a Alemanha lá tinha, né? E não é tão frio como na Alemanha, tem 6 meses que não produz nada, é sempre gelo, né? E se os avós que vieram da Alemanha, de vocês? Não, isso não me lembro. Isso eu também não lembro. Eles falaram, mas esqueci tudo. Meu pai sabia, mas a gente não guarda tudo na vida que eles falam. E vocês chegaram a conhecer os avós? Sim, só o avô o pai do meu pai não conheci. Ele morreu lá embaixo, na Colônia Velha, e não conheci.
Mas os outros, os pais da minha mãe, vieram passear. E a outra, a Villers, estava morando lá com a minha tia, ali perto de nós. Vovozinha, Villers. Bem belinha. E faleceu aqui em São José? Ela está ali no cemitério e o marido dela lá para baixo. Assim foi. Eles não tinham transladados assim longe. Tudo assim. E os outros avós da mãe, eles estão lá, na colônia velha. Lá em Brochir? Uhum. E os seus avós, seu Nilvo? O senhor conheceu? O meu avô, eles estão lá no cemitério de Poço das Andas. E eu já faz 55 anos, não, por aí, que eu fui visitar uma vez lá. Então eu estava lá no túmulo do meu pai, do vovô. Ele pediu se tu conheceu O senhor ele. não chegou a conhecer ele em vida? Como? O senhor não conheceu ele em vida? Quando ele estava vivo, o senhor não conheceu ele? Não, não. Ele já, quando eu acho que eu nasci, ele já não viveu mais. E o senhor não conheceu nenhum O meu dos seus pai avós? era o mais Não novo. tem que pedir, prestar atenção. Se tu não conheceu ninguém deles, dos Não, quatro. não. Eu não vi ninguém dele. Eles ficaram lá nas Eles colônias. eles já estavam mortos quando eu nasci, né? E os seus avós não vieram para essa região? Não, eu não sei nenhuma vez, acho que o pai não falou. E também para visitar eles lá era muito longe. Eu nunca fui. Agora os meus manos faz pouco tempo que eles foram para lá. Agora nenhuma tia minha vive ainda. Daí também não vou mais. Faz pouco, 3 semanas acho que eles foram para lá. Onde meu avô morava, lá não tem mais nada, tiraram todas as casas. O que adianta então ir? Aquela vez eu fui lá na casa onde meu pai morava também. Eu falei já antes que no outro lado, este lado existia a casa ainda? é um lachatinho, né, no meio. A terra era assim. Nem parava lá de pé. Então, aquele morador que visitamos, que está morando lá na terra do meu pai, tem pendurada a de terra no outro lado. Tem umas partezinhas assim no meio que pode abrir e fazer rosto, né? E como que era a casa de vocês, dos pais, quando vocês eram crianças? A primeira casa. A primeira era, eu sei onde eles fizeram a primeira, mas nós ocupamos para Calpão depois, né? Então eles fizeram uma outra casa e daí, mais um tempo, fizeram mais uma, melhor ainda. A minha foi muito bonita, grande casa. Uma área na frente. E depois eu assisti 2 casas enquanto que eu estava em casa, solteira. Depois o pai fez uma casa bonita. Agora o meu mano já tem outra de material, já é melhor. Assim foi, mas as casas foram muito bonitas. E as primeiras casas eram de madeira? Uhum. Primeiro do pai é tudo de madeira. Sim, eram as famílias grandes, aí precisavam uns 4 quartos já. Tudo assim. Filhotes. Eu fiz lá no interior a casa que tem tudo parede dupla, né? O que E de madeira. Eu não queria casa de material. De noite ela fica quente até meia-noite, né? Está quente lá dentro. E a casa de madeira, quando o sol sai, né? Está fresquinho lá. É melhor. Está já melhor, mas é bonito. E para construir a casa, daí tinha que ter uma serraria.
Tinha uma serraria, bem logo quando começou aqui a vila, tinha serrarias para Aqui a primeira serraria era lá, sim. lá de baixo onde está a praça, né? E o telhado era tudo de o madeira. pessoal levava a tora lá Assim, e eles não levaram qualquer como- coisa, que- eles como se colheram chama? a mais bonita, né? Isto tinha um monte, só tinha aquele tcheca, tcheca, tcheca. Tu sabe o nome das Schindler? Ah. Schindler. Tu sabe o nome deles? A telha de madeira, né? Sim, Sempre a tá mãe assim, precisava assim. ajudar a fazer isto. Eles tinham assim um ferro que eles faziam isto. Para galpão e tudo, só disto. Mas o que eles se judiavam? Não tinha telha, vou dizer francamente. Então eles cortaram pedaços assim compridos, né? Se hoje tu né? pensa isso, o que Então as eles mulheres lascavam, com depois essa eles foram lá pariquinha, com cada 9 machatinho, meses, empareava assim. Assim foi. não era fácil. O telhado era de tabuinha, É. E a primeiro. Depois, daí tinha telha. Isso era melhor do que Não telha, era tabuinha, né? Quando tem chuva de era pedra, assim, isso parecia, aguentou as pedras. assim, tabuinha é grande, eles fizeram. Mas isto era um telhado forte, muito forte. Como hoje picaram você vê umas madeira pedras, quebra tudo. de cerno, né? Que eles pegaram capriúva, madeira de Isso cerno. era até forte. E que lasca fácil. A maioria tinha só um galpão grande e as vacas tudo no mesmo estrebaria, assim do lado. Eu me lembro quando o pai construiu outra casa, nós tínhamos lá no galpão, isso, mas era bonito de morar lá. Deu um temporal feio. Um cinnamon assim, grosso, estava lá no chão. Nunca vi um temporal tão feio como esse tempo lá. Forte. Nós temos aqui sorte com os temporais agora. Este ano, vamos dizer. Aqui em São José, sabe por quê? O Francisco está lá em cima, ó. Não, aqui não. É católico vocês? Sabe, o São Francisco é o irmão da natureza. Eu cuido ele ainda, eu dou banho nele, sempre eu falo com ele. Ali tem três Não. estátuas de São Francisco. Nenhuma telha caiu até hoje ali na minha casa. Os temporais, não? Essa serraria que vocês comentaram, ela era de quem? Essa primeira Tono? Marx era sobrenome. Marax. Marx, alemão. M-A-X. Sabe, o cascão da tora, né? Eles queimavam lá e era nem como o trem funcionava, né? E a pressão da água. Sim. Então, eles tocavam a serraria. Quando eles pararam de tarde, soltava a pressão, daí ela apitou, né? Wie ist noch Wasser, falo para eles. Queda. Para nós fazer farinha lá em casa, eu passei ainda tudo, nós tínhamos uma queda de água, assim um arroio, e lá o pai fez assim para, lá nós fizemos farinha, uma roda que sempre puxava a água em cima e isso foi bonito. Foi quantos moinhos? Eu não sei se hoje tem essa, lá quando era seca, aí que faltou água lá em minha floresta. Quando tem uma seca, assim. Mas nós tínhamos lá embaixo, bem no... Lá, não sei, eu, mano, sempre busquemos essa água lá, longe. Lá, essa nunca secava. Lá nós fizemos... O pai fez aquela coisa lá para fazer farinha. Uma roda de água, que roda, assim... Porvilho, nós fizemos bastante. Roda, né? E o Coreia vai dobrar a velocidade, né? Ele faz. Não tinha motor naquela época. Não, motor não existia. E tinham outras serrarias de outras famílias? Nos primeiros anos não. Depois tinha uma vez duas, agora não tem nenhuma. Tem uma lá. Tem uma, o Hochmann. Eles estão, precisa. Hoje vai prático lá na serraria. Poucos tempo eles cortam a tora, né?
E quais que eram as outras famílias que tinham depois dos O, Marx? Ernesto Simas tinha, né? O segundo. Agora o Hochmann, o Renato Hochmann. Três que eu conhecia. Agora eles pegam mais, vão longe, não sei onde eles pegam eucaliptos nas toras, às vezes passa ali, tora comprida, assim, grossa, né? Quando eu construí ali, eu comprei duro dele, as tábuas e coisa. E moinhos? Quais as famílias que tinham moinhos? O último que eu conheci era o meu primo, o Eugídio Dil, quem foi antes. Sim. Moinho de... A farinha? Meu irmão tinha comprado. Mas que o nome ele quer saber. Os primeiros moinhos aqui. Mas tinha outro que trabalhava lá. Pai, o primeiro moinho, tu tem que te lembrar. Nós levamos tudo lá, o arroz, o trigo para antigamente. Mas isso não foi o sítio. Que ali em São José não tinha mais moinho. Então, lá no outro lado, onde a linha usina, né? Então lá tinha um cara que tinha moinho, fez a luz, né, para aqui São José, Boa Vista, e Vacaci, e linha Caçador, Flor da Serra, e nós aqui, ele fez a luz, né, mas ela era fraca aquela, às vezes ali na linha central. Ele queria saber o moinho para moer aqui as coisas, o primeiro. Então aqui em São José não tinha... Porque ele queria moer o milho para São José, né? Pai, o sítio dele, eles fizeram. Eu peguei lá. Mas depois era mais tarde. Sim. Mais tarde antes eu não ele me liberou lembro aqui para São José para colocar o moinho para moer. Primeiro não, quando ele fez lá o moinho. Então o pessoal sempre foi. Sim, mas como? Na linha usina lá pai... na estrada e no outro. Não adianta. Lá no rio tinha uma barca, a usina era no outro lado do rio. E eles fizeram a muca, aquele vale. Mas o pai levou aqui no centro sempre o trigo, as coisas, para fazer farinha. Quem era? Tu tem que te lembrar. O Marx era isso, que tinha moinho também. Pois é. A serraria junto com o moinho. E depois vieram outros. Se eu soubesse tudo que vinha aí, eu ia anotar tudo. Era mais fácil, agora também não me lembro de tudo, as coisas antigas, sabe? Não. Depois tinha dois serrarias e moinho tinha um. Meu irmão tinha comprado, mas há muito tempo ele vendeu de novo. E o que mais que tinha aqui na vila de São José? O comércio. As primeiras vendas, não tinha mercado. Tinha uma vez uma cooperativa mista, mas ela faliu, né? No fim, ficou muita gente ali, o comércio sempre. Quantos faliram aqui? Ali na frente. E agora sempre tinha a Cotrimaio ali, agora, últimos anos. Ele também quebrou. Estava fraco um tempo, tinha gente emprestado dinheiro para ela, eles não podiam pagar mais. Não sei para onde foi o lucro. Agora tem a Cotrimaio, agora. Os primeiros aposentados precisavam ir para 13 de maio pegar seu dinheirinho. Não tinha aqui bancos, essas coisas, nada. E do não comércio, é daquela assim, época que nós tínhamos levado milho, que deixamos lá. Quem era o comerciante primeiro aqui que nós compramos? A Weihnacht era o sobrenome. E o Weber. Ernesto Weber. A Síria Vilas depois casou com a filha dele, o Brum. O Weber, depois eu vendeu o Francisco Brum. Tinha bolicho. Não tinha muita coisa.
Esse eu estou dizendo. Eu acho que este câncer que está passando antigamente quase não tinha, né? Tem muitas coisas conservantes. Tu vai ali na 4 de Maio, isso tem mil coisas que tem conservante, né? E se eu como uma de noite, bom dia, coisa bastante que tem conservante, eu não pego no sono. Eu cuido, né? Linguiças são pedacinhos. Agora, para falar de comerciante, o meu pai foi para 13 de Maio sempre. Ele foi com a carroça e trouxe para as outras pessoas coisas, tudo. Compraram lá. Lá tinha Mas aqui o Vana só tinha pouca coisa, açúcar, farinha, não tinha isso como hoje no mercado. Mas cuca melhor eles fizeram antigamente com esse trigo que eles colheram mesmo. Meu Deus, eu sei que a mãe. Rosca e cuca. Hoje está tudo já misturado as coisas. Que a maioria se produzia em casa. Né? Sim. Precisava de poucas coisas. Feijão, quantos sacos de feijão preto e Feijão não me e os porcos antigamente eram melhor do que hoje a carne. Hoje eles tratam os porcos tão ligeiro e as galinhas peito duplo. Não presta nada. Um mês eles já estão grandes. As caipiras que estão assim no pátio, tudo. E isso é uma galinhada melhor do que esses hoje. Estou fazendo fome para vocês, não tem nem chimarrão. Então, as principais comidas que a senhora lembra de antigamente, a senhora fazia cuca com a sua mãe? Sim, rosca. Ela fazia rosca, daí ela pegava as palhas de milho, assim, botava dentro das roscas e um forno natural de lenha, não assim, forninhos como hoje. Tudo de... E também a carne, quando tinha assim festa, me lembro tão bem. Os assados, eles tinham assim as formas de pão. Botavam lá no forno, no fogão, a lenha. Fogão de fazer pão. Isto deu assim um assado, minha nossa. Nos domingos sempre fizemos assim. Isso eu me lembro tão bem. Nós também. E quando fizeram churrasco, não tinha aqueles churrasqueiros, eles tinham assim um buraco no chão. E lá eles botaram lenha aí. Nos casamentos. Ia fazer um vale. No meu casamento já acho que já era um pouco diferente. E por cima uma bananeira. Botava lá dentro, né? Eu vou falar só uma coisa que minha mana mais velha que casou, o que fizeram no casamento dela. Antigamente as mulheres não sabiam quase cozinhar, porque quando estavam em casa eles só na roça. Aí ela sempre falou que no meu casamento a minha vizinha, a primeira vez que ela fez sacu, um monte assim. Quanto mais tu porta dentro, a panela não chega, né? E quando ele olha assim, bem branquinha, ainda não presta nada. Não sabia nem fazer sacu para sobremesa, para o casamento. Assim foi. Antigamente. Eles viveram simples. Não tinha aqueles bolo. Lá em casa, tudo simples. Estava certo. Mas era bom, nós... Bolacha para Natal. O que eles mais gostavam, sabiam fazer filho. Isso sim. Eles não precisavam ter aula, não sei porquê. A natureza. Isso foi a natureza. Estou estragando esse jovem ali. Oh, yeah. Eu sei uma família que veio aqui morar em São José, né, filho, Haubenthal. Ele tinha 21 filhos. Então, quando antigamente lá em Poça Santa, eles tinham para cá para batizar, né?
Então o padre disse, quando tu traz mais um filho, eu te batizo. Quando apareceu o 20, né? E daí, mais tarde, deu mais um. E daí era o mais forte e o mais curto. Ele não comprava se ele ia trazer mais um. E assim, ele não achava que ia dar mais de 20, 20. Ele achou muito, né? E vocês tinham muitos irmãos? Eu tinha, nós era entre 9. 2 irmãs já foram. Uma de 49 e uma de 71. Ah. Os outros estão... Tinha 4 irmãos e 5 irmãs. Os irmãos todos vivos. Daí eu fiz uma brincadeira para um irmão ali embaixo. O marido da Maria, tu conhece? Normélio. Ele disse que no velório, eu sou assim de boca aberta. Aí eu, quando minha mana estava lá no velório, eu passei assim no meu mano, eu disse, agora um guri está na vez. De brincadeira, isso nunca mais ele esquece agora. Que 2 irmãs já foram, agora um guri está na vez, uma vez. ele me compra isto cada pouco. De brincadeira eu fiz isso, mas foi forte. Ai, é. E como que foi a época da escola de vocês? Eu era bem simples. Eu vou dizer, eu lá em Linha Mineiro, eu fui lá no meu cunhado, e fui lá na aula, ele selecionou falar antes para as 4 séries, né? Então, eu escrevia sempre em cima de uma pedra, conhece aquelas pedras que tinha antigamente? E daí um dia podia escrever com tinta, né? E a tinta nós batemos com vitrinho lá tinha parigas, assim na escola, lá botamos a tinta. A caneta, botava lá na tinta, ele segurava a tinta para escrever mais 3 ou 5 letras por aí. Daí eu tinha que botar de novo lá e escrever. E se tu encostou lá no vidro com a caneta, às vezes não segurava mais tinta. E isso era simples. Geografia e ciência. Isso era um livrinho assim, um pequenininho. Isso era em São Martinho, que era a sua escola? Ah? Era em São Martinho. Município São Martinho, mas localidade Linha Mineiro. Foi lá que o senhor estudou? Ah? Até 4ª série, não tinha mais professor para 5ª série. Então, tinha família que já era mais esperta, né? Então, os filhos disseram, eu quero ficar padre. Então, eles foram no seminário. E as meninas, ser irmã, né? Daí eles estudaram até essa. Depois era professor, não tinha professor que tinha faculdade. Minha nora lá também, primeiro era professora não tinha faculdade, 2º grau, acho que. E depois ela tinha que fazer a faculdade para continuar. Ela selecionava e foi na faculdade de noite. E a senhora, Dona Maria, sua escola era aqui? Sempre com as irmãs franciscanas ali. Tinha professoras também, junto. Aqui era diferente, aqui era, cada série tinha aqui. Aí eu fui 4 anos aqui na aula, depois eu fui no supletivo de noite. Quando chegava quase bem fim do ano, que eu estava estudando mais este ano do que os outros 4. Daí eu já tinha mais assim experiência. Daí, sabe o quê? Antigamente era assim, eu estava lá estudando, daí veio uma irmã, um irmão aí, lá na mãe, a Maria tem que vir fazer o serviço. Tem um nenê pequeno, a Maria precisava ir, deixava o meu... Hoje eu estou pensando, a mãe, eles fizeram uma coisa errada com isso. Eu estava lá estudando e me tiraram lá da escola e precisava fazer um serviço lá. Terminei com isso tudo.
Mas eu aprendi bastante assim em casa. Eu quase também não sabia falar alemão, português. Eu leio bastante. Hoje eu escrevo e ninguém me ganha de escrever ligeiro, tudo. Depois, para a irmã, aquela freira, eu precisava sempre escrever todas as cartas para ela. De casa ninguém escreveu. Aí, assim, eu não me deixo vender, eu sei escrever, eu sei ler bem. Estou envolvida aqui na paróquia, aqui na matriz. Aqui na matriz eu estou envolvida. Agora, às vezes tem missas que eu vou cantar bem solita lá na frente com o microfone, sem música. Daí eu vou entoar as cantas e todo mundo canta junto. Agora, para sexta-feira do mês, primeira sexta-feira do mês, eu tenho que cantar de novo. Esta missa é sempre para mim. E... Dona sim. Maria, e essa escola que a senhora ia, era a Madre Madalena? Sim, primeiro era o colégio das irmãs, aqui. Depois foi a Madre Madalena. Ali Eu também fui estudando aqui. não, lá nessa naquela escola eu escola nunca fui. Madre Aqui, Madalena. sempre aqui naquela. Depois que os meus filhos foram lá. Eu estava na quarta série. Aqui, as irmãs tinham o colégio aqui ainda. Para a quinta série nem tinha professor ali. Agora, a última professora não faz muito tempo que ela faleceu, a Ana Joana Becker, lá de Santo Antônio. Nós fomos no baile sempre, daí ela sempre me chamava minha aluna. Faz pouco tempo que ela faleceu. Eu estava na idade. Eu gostei muito das aulas. Nunca ganhei castigo, nunca. Meu, isto não... nós tínhamos sempre, como se chama hoje, testes, eles fazem, nós tínhamos aquela sabatina, eles sempre tinham 100. Nos religiosos, nos cantos, sempre é o número mais alto. Eu sei bem. Eu tenho meu estudo para passar. Não precisa ser. Agora meus filhos, o meu filho tinha 3 anos, ele foi no colégio, lá no Três Passos, ele estava no colégio, ele fez a 6ª, 7ª série, a 8ª também. E a filha fez aqui a 8ª série. Depois ela se arranjou um namorado, daí ele não deixou, mas ela... Isto foi antigamente, nós era burra também. Em vez de eu mandar ela embora, ela quer estudar ainda. Ela tinha cabeça. Tu conheceu talvez a Luvani, minha filha? Ela tinha casado ali com o vizinho, depois se separaram. Bobalhão. E os primeiros professores? Minha primeira professora era Clarice Kerwald, a Erika Dierings, depois a irmã, depois no último era a Ana Joana Becker. Ela acho que deu 2 anos para mim. Tu conhece a tua ainda? O professor lá em linha mineira, Júlio Ramos, que selecionou para as 4 séries, né? E aqui é a irmã Liuba. Tinha uma irmã A primeira irmã que veio aqui. É a primeira. As irmãs. Foi a primeira escola? Quando vieram as irmãs aqui, né? Isso foi, acho que em 1948, né? Eu não sei, pensei, eles vieram aqui e depois, naquele ano, no início de janeiro, então eles começaram a selecionar aqui. Vieram só 4 a primeiro tempo, né? Irmãs. Acho que 4. Eles moravam aqui depois. Depois vieram no hospital. Aqui aí. tinham uma casa bem grande. Um ano eu morava ali, quando eu construí ali, as irmãs me deram lá, eu morei lá. Depois, agora é a creche aqui. A creche. Onde a creche estava, as irmãs estavam morando.
E lá embaixo tinha aquela escola ali de madeira, ali embaixo. Aqui no lado. Depois vieram, quando eu estava fazendo comida para o hospital, tinha 12 freiras ali. Isso era bonito. Daí eles fizeram tudo na igreja, as coisas, e enfermeiras e tudo assim, 12. Depois foi em falência o hospital e aí só ficaram mais 4. Ficaram lá em cima naquela casa Santo Antônio, eles chamaram, onde o Rama, aqui o Creve mora agora. O Abílio era o prefeito, eles compraram daí o hospital. Aí antes que eles saíram, eu me aposentei ligeiro para... Eu achei que eles iam fechar o hospital. Daí a irmã disse, Maria, se tu quer te aposentar, eu te ajudo, porque depois não sei como vai ser. Mas vamos, melhor, era no ano 2000 que aconteceu isto. Bom, a gente já está quase no fim da nossa entrevista, ainda tem alguns temas que eu gostaria de abordar. E um deles é sobre a igreja. A comunidade aqui sempre foi muito religiosa, tanto que está no próprio nome da cidade, o padroeiro São José. Gostaria que vocês relatassem um pouco sobre a primeira igreja e como que foi a construção dessa que a gente tem até hoje. Aqui, eu sei, em 1952 foi colocado a pedra angulana. Está lá, pode ver lá. E eu tinha 14 anos. E também tinha um furo lá dentro daquela pedra, então tinha uma lista que quem botou o nome tinha para cá, tanto essa lista foi lá dentro. E eu também, meu nome está lá dentro, eu também com 14 anos, eu tenho meu nome também. Tinha para cá um pouco para ir. Isto eu não me lembro quando ela foi construída. Não pode. Eu já estava ali no mundo. E o fundamento, o vale, vinha comprar para aqui o hospital. Era tão fundo, acho que 2 metros, com a muque. Não tinha máquina para abrir o vale para fazer o fundamento. Aqui na igreja também. Aqui na igreja eles fizeram uma planagem, né? Tiraram terra de cima e botaram lá na frente, né? Então a primeira vez que eu vi uma patrola e a professora deixou nos olhar. Em 1952 começou a construção? Sim, era 2 de junho, quando foi. Aí eles fizeram a igreja, por cima o fundamento estava pronto, né? E foi rápido para construir? Olha, isso levou tempo, eu não sei quanto tempo. Faz aquele furo que eles têm lá em cima. Isso era, meu pai tem 2 torres, 18 cavalos, é preferido esta madeira, né? Ela apodrece muito fácil, eu não sei, um dia se chove um pouco em cima. Aí já tinha caído, quanto tempo? E o pai teu ainda, então, tinha um Ludwig ali embaixo, Alfredo Ludwig, ele tinha aquela máquina para cortar, com motor já. E daí eles ficaram, e fizeram aquela, não sei como se chama, isso cada janela tem seu vale assim, e fica mais para baixo, aí vai outra janela. E a comunidade ajudava na construção? Sim, sempre um ou dois tinha tempo da construção. E os pedreiros estavam morando lá onde tem o Rio Grandense, o campo, a casa lá atrás. Eles moravam aquele tempo que eles fizeram a igreja, que isso me lembra. Não precisava fazer tão grande, porque hoje em dia é grande demais. O povo é pouco. Abandono. Acho que é por tudo, assim. Mas naquela época, será que não enchia? Naquela época todo mundo, domingo.
Ninguém faltava. Lá de longe eles vieram tudo. Vieram de a pé. Hoje todos têm carro. É. Aqui tem uma missa fim de semana aí. É pouca coisa. Isso é por Às tudo. vezes você tem uns, assim, uns especiais. Missa especial aí tem. Enche. Os alunos se fizeram a crisma, se foi. Pronto, estão prontos. Isto foi a maior fraqueza dos jovens. Eu não quero falar agora, mas isto foi um fracasso. Eles não precisam mais. Têm tudo. Mudou bastante. Quase ninguém casa mais. Se casam, outro dia já vão se separar. Eu não posso falar muito. Teve algum padre que encabeçou esse projeto da construção da igreja? Sim, tinha vários, sim. Florino Verhagen era da Holanda. Eu de lá. Holandês. Tinha quantos padres ali? Aqui eu conheço desde que eu moro aqui. Eu era sempre amigas de todos os padres. O Frei Roque era o meu casamento que ele fez. Ele era que nem meu pai. Meu pai. Ele tinha ali um paiol grande, eles tinham pichareiro aqui, eles tinham porco, galinha, tudo, ele cuidava. E tinha também uma empregada que ficava assim nos domingos. Agora eles têm que se virar nos sábados e domingos, não tem mais empregada. Eles são pobres, os padres, hoje em dia. Muito, muito. E as irmãs vieram em que momento? Elas ajudavam? Tinha uma divisão dos padres e das freiras? Sim. Uma cuidava o altar. Eu até ajudei uma sempre. E nos cantos. Uma era cantora, outra era que cuidava dos cantos, tudo. E enfermeiras, elas eram íntimas. A enfermeira aqui, tudo. Cuidava. E elas que trabalhavam no hospital? Sim. A madre que estava aí, ela veio 3 vezes para cá. Esta era uma madre que trabalhava. Minha nossa. Já faleceu agora. Mas ela me tirou alguns espinhos. Ela não... As irmãs, para mim, eram assim, me ajudaram muito. Muito mesmo. Eles também, por causa que eu tinha já a irmã que era freira, ela que nasceu aqui, conheceram todos. Mas eu também trabalhei. Serviços gerais eu fiz. Melado 2 tachos, às vezes lá embaixo eu cuidei. Quando nós tínhamos 5 vacas, de manhã às 6 horas eu fui lá trabalhar. Eu fiz o café para todos os doentes, às vezes 25 doentes, 7 funcionários e 12 irmãs. Eu fiz o café para todos. Depois eu fui tirar leite, a muque, assim, umas vacas, Deus me livre, davam coisas, eu não posso mais nem me lembrar desse serviço que eu tinha. De tudo. Quando escanearam a irmã disse à minha patroa, vai Maria, tu tem mais experiência, deixa os outros ali. Mas eu gostava de ir para fora, isso sim. Melhor do que lá dentro nesse fogão grande, quente. Seu Nilvo, o senhor se lembra da primeira igreja que foi antes dessa? Não. Assim? Lá embaixo. Aqui ele tinha no lado? O pai sempre falava lá na Baixada, eles fizeram lá no Remídio. Tinha aquela de madeira aqui em cima, onde está agora esta aqui. Aqui do lado ali, do lado de baixo. Será que teve uma antes ainda dessa? O pai sempre falava lá. Primeiro tinha lá embaixo. Pois é. Isso foi uma coisa bem simples, né? Mas aí fizeram ali, isso era bonito de madeira, né? Onde está esta aqui? Uma capelinha pequena eles fizeram primeiro, daí eles acharam melhor aqui em cima fazer a igreja. Porque ninguém viu onde era bonito, porque estava tudo assim, mato e coisa ainda. Naquela época não tinha máquina, nada. Mas hoje é melhor aqui.
o vale do hospital para fazer o fundamento. Minha mãe trabalhou, eu sei, eu era mais pequeno ainda, mas tinha tudo a moque. Só tinha uma igreja e aí agora tem aquela evangélica também já. Esta casa canônica foi em 1962, por aí foi feito. Também tinha uma de madeira, né? Tiraram esta e botaram a outra. Que era a residência dos padres. Uhum. Tinha um poço bem fundo ali. Aí eu ajudei a encher de coisa. Em vez de deixar, ele nunca secava ali, pertinho. Tinha uma pomba em cima. E aqui sempre se chamou São José? Sim, O nome sempre foi São José? São José de Inhacorá. Quem presta vem pra cá. Lá em Três de Maio tinha uma dupla, eles cantavam sempre domingo de manhã. Daí eles saíram e depois voltaram de novo. Daí eles também falavam, quem toma água do rio Puricá, vem para cá. Agora o colégio das irmãs era São Francisco de Assis, também o hospital também. São Francisco. Que era o nome da escola. Não, da escola era Madre Madalena. Sim, das irmãs. É. E São Francisco era o nome do quê? Hospital. São Francisco de Assis. Até hoje. E sobre os salões de baile aqui, quais que eram as diversões do pessoal antigamente? Isto era aqui, ele está ali embaixo ainda. Aquele. Tinha dois, né? O Rio Grandense lá atrás. E o E Floriano. aqui o Jacobi. Tinha dois salões. Que eu me lembro, Salão, mas né? não tinha ainda. Aqui embaixo está o velho salão No lado da Cotrimaio. No lado da Cotrimaio tinha. E lá do campo do Rio Grandense, ali em cima tinha o salão. O primeiro salão foi o do Floriano? O primeiro salão. Rio Grandense. Rio Grandense, Floriano chamava. tinha salão. É o Lá que- embaixo eles têm agora. É o que é o Floriano, o campo do Floriano? Lá vocês vieram de Boa Vista? Ali onde tem as fábricas Lá não ali. tem baile, é uma Eles não fazem baile, mas festa e tem canja de polão. poxa Polão. e Mas tem lá mais. tem assim um salãozinho lá. Mas baile não está lá nada. Aí eles vão fazer nos outros. Aqui no Jacobi que nós fizemos nossos casamentos. Aqui, os primeiros. Mas eram salões privados, de famílias? Quem que eram os donos? Sim, era uma família morava cá do lado. Jacobi. Como é o nome do Jacobi? Valdemar Jacob. Valdemar Jacobi. Jacob é o sobrenome. Hã? Jacob é o sobrenome? É. E o Floriano quem era? Floriano eu estou meio por fora. Isso era uma turma lá debaixo da linha Eles eram Tapara. Tinha um mais Antla que mais tinha acho, uns sócios. 4 filhos que jogavam no Floriano. E o Al tinha uns 4 filhos. Mas Jogaram. era Agora, polão? agora não tem mais jogo lá no campo de futebol. Ah, campo de futebol. É. Mas por que E chamam tinha, Floriano? um tempo atrás eu fui lá, tinha cortado as gramas, essa altura estava a grama lá. Por que eles chamaram de Floriano? Ele perguntou. Isso eu não sei. Será que era o nome da pessoa que morava lá? Naquela época, o Alfredo Fritzen, ele era dono da terra lá. O nome que eles deram, por que eles deram Floriano? Isso eu não sei, Floriano. Eu não participei, eu não jogava muito as bolas. Nós do potreiro lá jogava um pouco também, tinha um campo. Eu de só futebol. sei uma vez que eu fui uma vez lá no Chugo, num domingo, daí eu dei um cheiro de chumbo lá, eu corri em cima dessa valeta lá, nunca mais eu fui para lá.
teve uma briga lá com... Tinha cheiro Futebol, de fumaça lá. juiz roubou. Caiu de bote quando um jogador caiu, o de Maduro. Agora os bailes ali, só que no salão paroquial mais. Arrumaram bem agora, bonito. E vai dar baile grande. Não tem mais lugar para estacionar. Sim, é os carros. só. Agora sábado, amanhã vai ser um grandão de novo. E os idosos sempre fazem baile grande ali. Eles convidam uns 4, 5 grupos, mas enche. Tem domingo de dia. E o Hoje senhor, não tinha tem. o senhor tinha um grupo musical? Nós tínhamos, mas eu deixei fora. Aquela época era assim, quando nós tocávamos num baile, né? Tocava bastante. E gente que gosta, hoje ele fala ainda, música que eles gostavam mais, vem lá de São Martinho, gente. Era nossa que música, né? Eu conheci ele quando ele era solteiro, quando ele tocava essa Clarineta. Eu tocava. clarineta. Era um rapazinho bonito. Mas daí ele nem me... Se eu soubesse isso, eu ia ter tirado lá um olhinho para ele. Não depois de velho. Também não é. Mas ele precisava ir de cavalo lá para cima, num outro lugar, lá longe, para tirar uma... Ele disse que ele não me conhecia. Eu tinha Não, recém 10 anos. Sim, mas o que diferença tem? Hoje eles... se eu soubesse isso, eu tinha feito. Me chamavam Ludovico antes. Oh, llenas mula. Brincadeira, faz parte. Gostei daquela moça lá. Eu estava lá na aula, eu conhecia os irmãos dela, ela não conhecia. Bom, a gente vai encerrar então a nossa entrevista. Eu queria saber de vocês o que São José significa na vida de vocês. Eu gosto daqui. Eu também Eu gosto muito daqui. A minha filha já queria levar nós lá para baixo. Enquanto que eu posso trabalhar um pouquinho e ficar aqui em casa, fazer como a gente quer. Tudo pertinho, hospital, os médicos são nossos amigos. O Alexandre, então. Eu posso ir lá de noite, daí ele vem sempre, não esperem. Ele foi 2 vezes numa semana. Ele já riu quando ele viu. Quando nós saímos, eu disse, então nós ganhamos mais 2 dias. E ele me mostrou a língua. 2 dias de vida, eu falei de brincadeira. É bom pra morar. Ele dava uma leche um tempo atrás. A última pergunta que eu quero fazer é se vocês querem deixar uma mensagem final para a família, para os netos, né, para as gerações futuras da família. Uma mensagem para a gente finalizar nossa entrevista. Eu quero agradecer muito que eu nasci em São José do Inhacorá e até hoje eu estou feliz aqui. Eu me acostumei, tenho muitos amigos, eu me sinto tão bem. E eu quero dizer para os meus filhos, netos, para que eles continuem a amar e gostar do lugar onde o vovô moraram e nós também. E muito obrigado por tudo que eu já passei. Eu quero agradecer por tudo. Os meus pais, os meus amigos que eu tive até hoje. Eu quero continuar. Eu quero ainda trabalhar muito por essa comunidade, fazer o bem, cuidar dos doentes que precisam mais da minha ajuda.
Muito obrigado por tudo. Eu também agradeço para meus pais que me ensinaram bem a trabalhar. Eu sempre, lá em casa, meu pai botava as uvas, e aí ele se cortou um pouco, naquele tempo não tinha aquela... Daí eu comecei, eu tinha 12 ou 13 anos, e o pai tinha uma caixa de abelha, ele tinha 4. Hoje, sabe por que motivo morreram as 4? Enxame, soltou 3 enxames num dia, e hoje tinha 150 colmeias, né? Então eu expliquei tudo, eu passei muitas palestras, né? Ali o Pran, ele tem 400 colmeias de abelha, né? Eu ensinei para ele. E se eu fosse hoje, eu tinha um enxame lá, 30 anos, o mesmo enxame na caixa. Se fosse hoje, eu trabalhei 69 anos, talvez 69 anos, o que tu tem de fazer para a abelha não morrer, né? Porque eles morrem por causa do favo velho na caixa, né? Numa árvore, a abelha tem um sistema botar o mel em cima e as cria embaixo, né? Então, numa árvore, a cria embaixo, quando chega inverno, eles saem de lá, onde está o mel lá para cima, né? Na natureza, né? Então, aqueles borboletas que comem o favo velho, né? Come o favo velho, favo novo não, daí chega a primavera, ele faz de novo favo novo. E o senhor aprendeu apicultura com seus pais? Eu mesmo. Se hoje ia tratar as abelhas, não pode deixar, a maioria não sabe, não pode deixar favo mais tempo na caixa que 2 anos. Porque cada cria que eles fazem, fica uma casquinha lá dentro. Então isso enche. Men det Então, hvis du skjønt finnes